Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papeando a Palavra. Hoje com a presença dele, do meu amigo Carlos Henrique. Ele que é um homem muito tranquilo, nem um pouco acelerado, não tem vício nenhum em algumas coisas. Ele é amante de uma substância ali um pouco deliciosa, um pouco maravilhosa, que se chama café. Você que está olhando aí, achou que a gente ia falar alguma coisa demais, achou errado, e não é nada demais, não. É só um cafezinho só. E eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai agregar algo à sua vida. Cria a expectativa de Deus falar poderosamente ao seu coração através dessa loucura que é o Papinha na Palavra, mas que você que acompanha sabe que Deus se manifesta através de cada bate-papo, através de cada testemunho, através de cada resposta a uma pergunta que é feita para o convidado. Quero agradecer você que já nos acompanha há bastante tempo. Muito obrigado pela moral mesmo de coração. E para você que está chegando agora, inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilha, manda esse vídeo para geral e tenha certeza que Deus vai falar alguma coisa com a pessoa que você vai estar enviando esse vídeo, porque esse bate-papo aqui, que tem uma pegada muito leve, descontraída, também tem um fundo extremamente evangelístico. Apresentar o evangelho para as pessoas que não conhecem o evangelho de uma forma mais tranquila, até porque ser cristão é ser uma pessoa normal no dia a dia, mas que é usada por Deus para fazer a diferença. A gente tem só essa pequena diferença dentro do nosso viver e dentro daquilo que nós caminhamos no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo e tudo mais. Valeu, galera. Para rapaziada aí que ainda continua membro do canal, muito obrigado pela moral. Eu vou parar com aquela brincadeira que eu vi que teve gente que não gostou. Só agradecer para você que ainda não é membro, faça o convite. É baratinho, é menos de R$ 10 por mês que você vai estar colaborando para esse projeto aqui continuar sobrevivendo. É claro, dependemos totalmente da graça de Deus. E você que não pode, continue orando por nós, que tenha certeza que Deus vai manter esse projeto de pé. E o nome do Senhor sempre, e isso é um detalhe muito importante de destacar, sempre será glorificado aqui nesse ambiente. Valeu, galera. E agora eu passar a palavra para o nosso amigo, aquele homem viciado em café, Carlos Nascimento. Fala para a gente aí, meu amigo, quem é o Carlos? Rapaz, boa noite, galera. Boa noite, boa tarde, sei lá que hora que vocês vão ver isso aqui, né? Vocês estão bonzinhos, gente? Ai, peraí que eu já tenho pernilongo me mordendo. Eu tô no estúdio que a gente pode aqui, rapaz, mas tem uns pernilongos monstro. Eu tomo café preso e saio fora. Gente, uma honra estar participando aqui do Papel na Palavra com o Rafa. Eu agradeço desde já o convite. Agradeço a todo mundo que está com paciência para me ouvir aí, aqui e lá no Crente Pod, né? Então, gente, o Carlos Henrique Nascimento, na verdade, é o menininho do interior de Minas Gerais, que não sabe, igual o Rafa, né, nós estávamos trocando ideia em off aqui, o Rafa falando de vergonha, né, de ser retraído. Mano, eu era o dobro do que você estava contando. Sou menininho das Minas Gerais, bicho do mato, nunca tive tanto contato com tecnologia quando moleque, e depois só de grande que eu fui conhecer um computador, para você ter noção. Então, sou de Guaranés, Minas Gerais. Cara, é difícil falar de mim, assim, mano. É da hora jogar a pergunta pros outros, tá ligado? Eu vou... Bom, vamos lá. Eu tenho 37 anos, com cara de 18. Cara de jovem. Jovem, 37 anos. Hoje eu moro em Campinas. Sou casado com a senhora, né, Renata Nascimento. Sou o pai de duas garotonas. Uma no céu, que é a Heloísa, que está aqui atrás. Heloísa, que está no céu já com o nosso Senhor, graças a Deus. Bem, e hoje pai da Betina, que está dormindo agora, provavelmente agarrado na teta da mãe mamando. É assim que funciona. As meninas me abandonam. Então eu sou esse cara doido que tem as motos como companhia aqui na rua. Meu podcast é assim, velho, cheio de moto. Eu sou esse cara doido, assim, sei lá, cara. Minha essência, eu sou isso aqui. Sou corintiano, pro desgosto do Rafa. Brincadeira. Fazer o quê? Todo mundo tem seus defeitos. Para minha alegria, né? Porque vocês perdem pra gente, tá tranquilo. Ah, cara, assim diz o Senhor.
Mano, é isso, cara. Me embestei no mundo dos influencers por aí. Estamos aí com o podcast. Sou barista como formação também. Sou técnico em informática como trabalho ganhando. Quem me paga meu dinheiro mesmo é meu trabalho como suporte hoje. Né? O YouTube tá difícil de pagar nós. Paga nós, YouTube. Já. E, Patrocina a gente aí também. pô, ajuda nós. Como barista, estou me embrenhando no mundo do café, igual o Rafa falou. E, sei lá, cara, é isso. O que mais que eu posso falar? Não sei lá, era isso que você queria ouvir? Olha, eu vou te falar, vou ser muito sincero com você. Eu, como host de podcast, eu me vi agora. O Ah, dia que eu tiver a oportunidade assim, de algo, convidou e eu participar, eu vou ficar um pouco perdido, cara. Porque uhum. uma coisa é a gente estar apresentando a parada, outra É, coisa é a gente meu. estar do outro. É isso daí. É isso daí. É tenso, parceiro. Mas é tranquilo, cara. Eu tenho certeza que a sua É. história, a história do podcast, Deus vai usar para falar ao coração de alguma pessoa. Uma coisa que eu falo muito, né, com a galera que eu converso, seja no podcast ou seja fora aqui desse ambiente, é que para muitas pessoas é uma coisa que não agrega em nada, que não está ajudando ninguém. Só que eu creio que ajuda sim, porque às vezes tem alguém que está nos ouvindo nesse exato momento e pensa em começar algum projeto, e através da história do começo do Crente Pode, ele pode chegar, nossa, eu vou começar agora. Eu vou começar nesse momento. E pode ser um projeto que vai ter um boom muito maior do que o nosso junto e vai glorificar o nome do Senhor também, entende? Com certeza. Nós estamos aqui só para dar a bicuda inicial na bola, mano. O resto, o meio de campo faz. Que aí, se a gente for pegar uma galera que tem uns podcasts cristão grande aí, né? O pessoal já É, começou era alguma coisa dentro do meio gospel antes do exato. podcast, né? A gente começou através do podcast, então é É, completamente diferente. Mas é isso. que fica aí de ideia para uma garotada aí, para uma galera que quer se expor mesmo, de falar da palavra, utilizar as redes sociais, que entendeu que a internet não é coisa do demônio, né? Não é, É. não adianta, para poder evangelizar as pessoas e poder falar do amor de Cristo ao coração de milhões de pessoas que estão aí na internet. Tenho certeza que Deus vai pegar algum ganchinho da nossa conversa. Eu falo muito, né? Que se for 5 segundos que Deus pegar para usar para falar com alguém, valeu a pena a gravação, valeu a pena o bate-papo e tá de boa. Meu amigo, deixa eu te falar. Conta um pouco pra gente aí, como é que foi a sua experiência de conversão? Apareceu um anjo para falar contigo, te trouxe uma carta? Como é que foi a parada? Cara, minha história de conversão, velho. Ó, eu não te pedi, mas se eu não falar, vão me bater. Antes de eu começar a minha história, eu posso fazer um merchan rapidinho aqui para quem me apoia aqui, senão eles vão bater em mim? Claro, Putz, pode, vai lá. eu esqueci, me perdoa, gente. Eu vou começar já, tá? Gente, para quem não sabe, tá? O Crente Pod, ele é patrocinado, ele é abençoado pela vida da 1727, ó. No meu estúdio, eu tava falando pro Rafa, fica café aqui na minha mesa. É uma cafeteria que tem aqui em Campinas, tá? Fica na Praça do Coco, aqui em Campinas, Barão Geraldo. Então, dia que você estiver por aqui por Campinas, Rafa, vem, me fala que nós vamos tomar um cafezão lá com o Joel, lá. Show de O bola. Joel tá sempre mandando uns cafezão topíssimo aqui pra gente. É sensacional, tá? E só para agradecer também as meninas da Doce Sabor, que são nossas parceiras nos doces. Hoje ela teve um compromisso, não conseguiu mandar o doce para mim. Ainda bem, porque senão eu vou engordar. E esse podcast só me engorda, tá? Então, muito obrigado, meninas da Doce Sabor, gente. O Instagram delas, para quem é daqui da região de Campinas, está disponível lá no nos nossos vídeos do podcast. Vou deixar na E é, descrição aqui também. pô, e é Doce Sabor também, né, mano? Então, 727 do Sabor, muito obrigado por tudo. Meu parceirão Rick também já agradecer desde já, porque, mano, é outro cara que investe pra caramba E nesse responde o podcast. WhatsApp, Rick, pelo amor Responde, de Deus. Rick. Eu vou brigar com ele. Então é isso, gente. Nossos apoiadores são esses. Eu prometi que eu ia dar um oi pra eles em outro E podcast. pra galera do café aí, eu também tomo café, tá? Só uma deixa Aí, mesmo. fica a Tamo dica, junto. fica a dica, fica a dica. Eu tô aqui agora com um blendzão monstro de uns grãos top que o Joel procedeu na cafeteria. Tá doido. Feito na Aeropress. Ó, então vamos lá, vamos parar de enrolar, né? Minha história de conversão, velho. Na moral mesmo, eu comecei a me converter.
Eu tava pensando nisso hoje, tomando banho, eu não tinha reparado nessa parte da minha história. Inclusive, eu te agradeço, viu, Rafa? Eu não tinha dado o devido valor a quem merecia na minha história. Eu comecei a me converter quando eu tinha. Cachorro, passa. Pera aí. Participação especial. É porque eu tenho um labrador e um chau-chau. Aí você imagina, passa qualquer pulguento na rua, mano, eles Ah, voam em cima. normal. E eles estão do meu lado. Enfim. Então, dando o devido valor, eu comecei mesmo a me converter, cara, quando eu tinha 15 anos, em torno disso. Quando a minha mãe já não sabia mais o que fazer comigo. Na verdade, eu nunca fui um mau filho, eu nunca fui tão levado assim. Só que a minha mãe não sabia mais porque eu não tinha muito mais o que fazer na vida, cara. Tipo, ou eu ficava andando por meio do mato, fazendo bagunça, caçando cachoeira e cortando o pé, ou eu ficava dentro de casa, cara, é real. Então minha mãe conversando com uma amiga nossa de muitos anos, ela participava de um grupo de jovens na Católica, e ela falou assim: Renata, pelo amor de Deus. Olha, as Renata estão na minha vida. Minha esposa chama Renata, e essa Renata que me levou para o primeiro contato com Jesus era a Renata. Eu tô caindo da cadeira. Então, Renata, pelo amor de Deus, me ajuda com esse menino. Esse menino não tem mais o que fazer, ele precisa de Deus. E eu nem era bagunceiro, gente. Eu era um bonzinho, eu era bom Ah, menino. dá pra ver pela cara. Não, é real, eu era atentado nas bagunças, mas eu sempre fui um bom menino, né? Eu também. Então, tipo assim, aí nessa época, lá com 15 anos, a Renata me levou para o primeiro grupo de jovens, que, mano, beijo imenso, imenso para a galera da UJEC de Campinas, não. O JEC lá de Guaranésia, União de Jovens em Cristo. Gente, eu cresci, a minha parte cristã cresceu ali, na moral. Sou evangélico hoje, sou do Bola de Neve hoje, reconheço muita coisa que eu fiz que eu não deveria ter feito. Porém, gente, na moral, eu tenho que dar honra a quem é honra, tá? Então, quem me aguentou mesmo no comecinho do encontro com Jesus foi essa galera da Católica lá na UJEC. E, mano, me guiaram, me levaram pela mão, me deram palmada, até eu realmente entender o meu amor por Deus. Entender o meu amor por Jesus Cristo. E eu não posso começar a minha história só falando aqui do Bola de Neve. Não tem como eu começar daqui. O ponto Bola de Neve foi anos depois. Então, depois de muita caminhada com a galera da Católica ainda, eu já tinha uma cabeça diferente de uma igreja católica. Eu sempre pensava, minha cabeça era evangélica dentro de uma igreja católica. É isso, tá? Se você tiver dúvida, me chama no Instagram e eu converso na moral. Não tenho problema nenhum com isso. Tanto que eu tô agradecendo a galera da Católica aqui, gente. Eu amo eles de verdade. Eu vou lá de vez em quando, eu tromo com todo mundo, tá? Então não tem essa de intolerância religiosa. Não vem com isso por cima de mim, não. Não cola, tá ligado? Eu amo mesmo, tô nem aí. E aí, lá ainda, agora com uns 17 e tanto, 17 anos, eu falava para mim mesmo, falei, cara, eu preciso servir a Deus, cara. Eu preciso servir a esse cara que eu amo tanto. E eu não sabia como servir. E para católico, homem católico, o máximo que você consegue ser de início é padre. Nossa, Carlinhos foi padre. Calma, gente. Foi isso mesmo. Eu queria tanto servir a Deus, a servir, a ser ferramenta. Isso é fato, tá? Não tô falando aqui para parecer, nossa, que historinha bonitinha. Não é. É fato mesmo de que o Carlinhos queria servir a Deus ali. Eu virei para minha mãe, uma galera do seminário foi fazer uma missão em Guaranésia, e eu conheci essa turma. E eu falei, cara, eu quero ser isso daí. É assim que serve a Deus no máximo? É assim que serve a Deus no máximo. Então eu vou. Minha mãe, você tá doido? Você é mulherengo, você não vai aguentar 2 dias no seminário. Eu falei assim, putz, faltou uma credibilidadezinha ali, né? Entendeu? Então eu falei, não, mãe, que isso. Diferente, eu quero. E vou. Fui. Fiz, fiz um testezinho vocacional, passei, fiquei um ano dentro de um seminário diocesano de São José, em Guaxupé. Beijo também, Padre Alexandre, amo demais esse cara. Esse cara foi muito Jesus Cristo na minha vida. Acreditem, tem Jesus dentro da católica. Se você é um evangélico quadrado travado, destrave, tá? Eu falo Existe isso para Jesus. as pessoas também. É isso aí, existe Jesus ali dentro, na moral, né? Então, beijo para esse cara maravilhoso também, mano. É um dos caras que foi referencial de Jesus na minha vida, foi esse cara, Padre Alexandre. Hoje ele é bispo, se eu não me engano, tá? Enfim. Aí eu passei um ano dentro de um seminário, tal, 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 até eu entender, falei, cara, tem alguma coisa errada aqui dentro, tem alguns costumes dentro da máquina
que eu não gostei e eu passei a conviver com aquilo de bate pronto, indireto, em confronto direto. Eu falei, cara, isso não tá. A Bíblia que eu conheço não condiz com isso, saca? Coisas que nem merecem ser ditas. Mas, meu, eu fui confrontando aquilo, mastigando aquilo por um ano, empurrando, fazendo faculdade de filosofia de manhã, fazia trabalhos à tarde e à noite tinha faculdade de história. Então, tudo isso, cara, foi aglomerando, aglomerando conhecimento, conhecimento, conhecimento. No final do ano, eu espanei. E eu falei assim, meu, não, cara, não é isso. Não é isso. Eu não vou servir a Deus com qualidade, então eu vou parar. Parei, saí do seminário e voltei para minha vida normal. E aí pô, tem um lapso de tempo, um corte de tempo gigantesco até, enfim, eu me converter. Aí eu virei basicamente um alcoólatra, depois com 18, 19, tinha um carro, tirava racha pelas ruas a 140 por hora num Voyage 85, Bem tranquilo. cheio de álcool na cabeça e achava o bonitão. Aí eu desandei total, tá ligado? Como a gente chama hoje, desviou, né? Uhum. Eu desandei e tal. Aí, enfim, quase morri. Deus me salvou de um monte de acidente. Deus me salvou de um monte de histórias, que isso aí é outro podcast. E um dia apareceu uma oportunidade para mim em Campinas, tal. Um amigo meu, cara, eu tenho um trabalho aqui. Falei, cara, legal, que bom, porque ontem eu fui demitido da minha empresa aqui em Guaranésia. Falei, que tudo, né, cara? E ali eu comecei a ver uma mãozinha de Deus ali me pinçando, tá ligado? Pegando assim na história, eu falei, vem pra cá, vem pra perto de mim. Não reconheci de cara, óbvio, né? A gente Entendi. é meio burro nessas horas, a gente não repara a mão de Ah, Deus trabalhando assim caramba. de cara. E aí Deus foi lá, me tirou de Guaranésia, me trouxe para Campinas com uma porta de emprego que surgiu do além. E eu vim, conheci minha esposa, na época namorada, tal. Conheci, ela tinha um irmão, o Kaiser, inclusive, o Kaiser, beijão, mano, eu sou seu fã, você tá ligado? O nome dele é Kaiser mesmo, tá? É isso aí. E aí, esse cara um dia virou para mim e falou assim, cara, eu frequentei algumas vezes a Nazareno aqui de Campinas, inclusive, com a minha Uhum. esposa, e eu falei assim, ai, cara, é muito diferente isso para mim, era um choque cultural, tá ligado? Eu Uhum. saí de extrema católica, por assim dizer, para uma evangélica, falei, cara, não tem nada a ver, tô deslocado. Não me enquadrei dentro da Nazareno. Mas eu curtia ir lá e tal, uns cultos legal, umas músicas boas e tal. E ali Deus começou a amaciar a carne, né? E aí meu cunhado um belo dia, me chega e fala assim, poxa, ouvi falar de uma igreja aqui em Campinas, chama Bola de Neve, que os caras têm um coqueiro dentro da igreja e uma prancha de surf como púlpito. Eu falei, o quê? Como é que é essa parada? Eu falei assim, mano, o que você bebeu pra rua, velho? Aí ele foi, me mostrou foto. Na época, a internet era ir no Google e procurar. Não tinha nada no celular na mão, não. Era só Uhum. pra você ver, 11 anos atrás. Ou 12. Me mostrou e tal. Putz, não é que tem mesmo uma prancha lá? Aí eu, me achando o abençoado de Deus, o santo, eu falei, cara, moleque, você tá perdido no mundo, eu vou te levar pra igreja. Não falei essas palavras pra ele, mas na minha cabeça era isso. Eu vou te levar, eu vou com você. Eu falei, não, eu queria ir mesmo, só queria alguém para ir junto comigo, para não ir sozinho. Eu falei, demorou, eu vou com você. Eu vou te levar. Eu vou te levar. Fomos um belo domingo de manhã, conhecemos o culto do domingo de manhã, que era um dos menores, mas era bem agradável. E eu já vi uma parada diferente, um reguezinho tocando. Eu falei, cara, essa parada é diferente, meu amigo. Foi uma vez. Comecei a gostar. Fui duas vezes, gostei mais um pouco. Aí eu comecei a ir na célula, era perto da minha casa, falei, não tem nada para fazer de quarta, eu vou lá conhecer esse negócio. Fui, comecei a gostar, mas eu ainda me achando o católico, né? Não me converti. E fui indo. A minha esposa tem uma história da hora com isso. A minha primeira líder de célula se chamava Evelyn, outro beijão, sensacional. E a gente contou isso para ela já, tá? E aí a minha esposa começou a ver eu indo toda quarta-feira numa célula onde eu não era crente, não era evangélico. E eu falava muito bem da Evelyn, cara, a Evelyn toca violão, ela canta, ela é legal, ela é gente boa, tal. E eu falava dessa Evelyn, e essa menina não me resolve ir na célula, na igreja, por ciúme, cara. Ela foi pra igreja por ciúme, eu cagueto mesmo. Minha esposa foi pra igreja por ciúme da Evelyn. E falo mesmo, tô nem aí. Tem que vergonhar Satanás aqui. E aí, ela foi lá e falou assim:
eu vou com você. Eu falei, demorou, vambora. Aí ela conheceu a Evelyn, se apaixonou pela Evelyn também, virou grandes amigas e tudo mais. E aí, cara, basicamente essa foi minha conversão. Aí eu comecei a participar, até que eu entendi que eu não era mais católico. Aí eu já tinha virado uma chavinha, a minha Bíblia realmente agora, a Bíblia que eu conhecia realmente batia com o que eles pregavam. Falei, cara, foi mal, mas eu cheguei no meu lugar, tá ligado? E é isso aqui. E aí eu me converti, me batizei em uma barca. A Bola de Neve tem uma viagem da igreja que chama de barca. E a gente foi para um hotel instância. Na primeira vez que a gente foi, do nada, a gente está na piscina, do nada a galera estava no culto à noite. E o pastor Kid, outro beijão. Esse cara também me maceta pra caramba, mas é o cara que me coloca na linha, velho. É esse maluco, na moral mesmo. E do nada o pastor Kid no meio do culto, mas não estava preparado para isso não, mas quem quiser se batizar amanhã na piscina, tal hora. Eu falei, como é que é? O que é? Ei. Eu já sabia que eu tinha que me batizar em algum momento. Falei, mas pô, assim? E aí eu falei, pô, legal, demorou. Falei, e aí, amor, vamos? Tá, vamos. Estamos fazendo nada. Vamos. Tá bom. Aí vieram, ó, quem quiser levanta a mão, tal, chamaram, trocaram uma ideia, ó, é isso, isso, isso. Eu já tinha um tempo de igreja e tal. Já sabia do que tava rolando, não caí de gaiato. E aí trocaram ideia, vocês querem mesmo? Queremos, tal. Alguém de Campinas, eu acho que bateu em Campinas, alguém que tava lá, bateu em Campinas para buscar túnicas pra galera. Mano, foi uma doideira. Eu acho que foi isso que rolou. Foi bastidores ali, mas eu vi uma movimentação. E de repente, no domingo, de uma bela barca, de uma viagem assim, a gente se batizou numa piscina de um resort. E, cara, foi muito louco. No final do batismo, tava todo mundo que comportava aquela piscina estava dentro da piscina, se batizando de novo, basicamente, cara. Foi uma Caraca. doideira total. E essa foi minha conversão, mano. Aí dali para cá, 12 anos de caminhada e estamos aí, na pegada. E os cachorros latindo. Amém, mano. Cara, eu vou te falar, é uma situação muito doida, porque o que acontece? Toda vez que eu ouço uma história de conversão, de todos os convidados que já passaram por aqui, eu sempre gosto de enfatizar isso, né? Ela é sempre diferente, nunca é igual com ninguém, mas todas as experiências vão convergir para um ponto específico, que é o pecador se render aos pés do Senhor Jesus Cristo É. e experimentar uma novidade de vida, cara. A tua, então, pô, tá maluco. Tu vai apanhar depois, quando tua esposa Ah, estiver vendo cara, isso. Você já explanou, coitado. se eu, Mas, faz- se eu aparecer roxo no Crente Pod, vocês já sabem, tá? e aí, meu amigo, dando prosseguimento aqui ao nosso bate-papo, vou passar agora aqui para a parte de perguntas e respostas, que particularmente é a parte que eu mais gosto do Papel na Palavra, que eu sempre gosto de enfatizar isso para todos os convidados e para a galera que acompanha. Por quê? Uhum. A parte de perguntas e respostas é a parte que eu pergunto e o convidado ele se vira para responder aquilo que a galera perguntou. Então, estou aqui na minha posição de roster do Papinha na Palavra e você sabe como é que é, a gente se sente confortável dentro dessa posição, mas quando muda É, meu amigo, aqui é a porca atrás do puxado, rabo. é puxado. Mas Cuidado. vou fazer aqui a primeira pergunta e agradecer também a galera que mandou lá, pô, muito obrigado mesmo de coração, porque as perguntas que vocês mandam lá, claro, né, eu vou fazendo um filtro que tem uma pergunta ou outra que a galera manda quer ser noção. Geralmente, um pessoal que eu não sei por qual motivo, e aqui eu quero já deixar um recado, né? Tem uma galera que está seguindo lá a página do Papinha na Palavra, que nitidamente é um perfil fake e fica mandando um monte de perguntas sem noção toda vez que eu abro a caixinha de perguntas para os convidados. Para você não perder o seu tempo, não manda pergunta sem noção, porque eu não vou fazer pergunta sem noção para ninguém. Então, só para você ficar ciente, vá procurar o que fazer e eu tenho certeza que você vai ganhar mais tempo fazendo algo útil para o reino de Deus. Ou se você não é cristão, estarei orando por você. E se você for, continuarei orando por você da mesma forma. Fique tranquila ou tranquilo nessa situação. E a primeira pergunta, mano, é a seguinte: essa você falou que não lembra, mas eu vou fazer assim mesmo. Como você conheceu o Rick? Ai, Deus amado. Eita, eu vou ali dar no tempo do banheiro. Brincadeira. Mano, como que eu conheci o Rick, velho? Na moral mesmo. A gente se conheceu trombando na igreja, velho. Ele congrega na mesma igreja que você? Sim, sim.
Aí eu conhecia é que eu não sei a posição familiar, assim, deles, né? A mulher dele é tia da Camila e ele acaba sendo tio da Camila, esposa do Ricardo. Eu conhecia eles, o casal, o Ademir e a Lu. Eu conhecia esses dois, que são parentes deles. Ah, verdade, lembrei. Ó, lembrei. Deus iluminou. Eu lembrei a primeira vez que eu vi esse maluco, mano. Então eu falei assim, mano, que maluco doido, velho. Eu conheci eles num churrasco que a gente fez o Ademir e a Lu convidou a gente pra ir na casa, eu acho que da mãe da Camila, alguma coisa assim, na casa de alguém. E, meu Deus do céu, o que tá acontecendo ali fora? Tá acontecendo alguma coisa. E deixa os cachorros embora. E aí eles convidaram a gente para um churrasco nessa casa e tal. Eu cheguei lá, aí a gente tava com a nossa turminha e esse cara tava lá. Ali foi a primeira vez que eu vi ele. Tudo bem, ok. Uma pessoa comum, né, mano? Difícil de não ver o Rick, né, mano? O Rick com seu queixo pra frente. Ele tava sem barba na época, era pior ainda. Era mais Nossa. feio ainda. Pô, Ricardo, te amo. Mas, mano, você sem barba fica muito feio. Fica de barba, mano, tá bom? Tá bom? A imagem do crente pode é você de barba. Então tá, fica a dica. E aí depois a gente acabou pegando, trocando ideia mesmo assim na igreja. Ele era do Ministério de Comunicação, eu era do áudio e do louvor. Aí a gente sempre trocava ideia, algumas coisinhas ali no áudio, a galera tava ali por perto, tal, tal, tal. A gente foi pegando. Eu sou assim, mano, eu faço amizade com os outros por osmose. Ficou perto de mim, mano, eu já te considero meu amigo. Você que se lasque, se não for, da parte da sua parte. Da Dá minha seu jeito. parte, mano, sei lá, você ficou perto de mim em 5 minutos, eu já sou seu brother. Eu sou assim, mano. Dificilmente eu vou chegar, olá, vamos fazer uma amizade, sentar num café? Não, não vou. E aí a gente trombando, trocando ideia, tal, tal, tal. Aí encontrei esse doido lá na igreja. A gente acabou fazendo uma amizadezinha. Depois um dia, um belo dia, aí vai entrar na parte do podcast, eu não vou responder agora. Mas aí um belo dia a gente sentou, eu fui tirar umas dicas com ele. E aí chega na parte daqui, ó, da outra coisa aqui, entendeu? Que aí é Entendi. Mas outra já história. deixando aí, já deixou um link aí para a próxima pergunta. Conta pra gente aí como é que vocês fundaram o Crente Pode. O crente pode, mano. O crente pode, velho. Crente pode veio, na verdade, do meu luto, da minha depressão, da minha parte mais negra, do meu buraco mais profundo. Como eu contei para você em off, eu já falei para vocês aqui no começo, eu tenho uma filha, Heloísa, que está no céu com Jesus. Deve estar brincando de pula-pula nas nuvens agora. Eu perdi ela ela tinha 1 ano e 8 meses, a gente perdeu ela aqui na Terra, mas a gente ganhou ela no céu. Eu sempre preciso falar assim, mano, porque eu nunca perdi nada, entendeu? Ela só tá lá em cima guardadinha pra mim. É isso, tá bom? E aí, quando ela faleceu, cara, eu entrei num. É até difícil falar, pai, mas foi parte. Então, quando ela faleceu, eu entrei numa deprê profunda, desenvolvi uma ansiedade monstra, onde eu travava, eu não conseguia sair do lugar e tal. Quem tem ansiedade vai saber do que eu tô falando, e quem não tem, não queira saber. Verdade. E quem tem, que seja curado em nome de Jesus, assim como eu estou sendo, é um processo, tá bom? Então a cura que está vindo sobre mim, que caia sobre vocês, em nome de Jesus. Amém. Orei de verdade agora, tá? É igual crente. Mano, não pode perder a oportunidade. E aí, cara, eu fiquei um bom tempo assim, sem querer fazer nada da vida, cara, afastamos da igreja por um tempo. Eu não conseguia ir para a igreja e tal, tal, tal. Chegava na igreja, começava a chorar, a gente tinha que ir embora. Então era assim, a gente se bloqueou por um tempo. E aí a gente mudou de casa, precisei sair do apartamento que eu morava com ela, então eu não conseguia mais viver ali. A gente precisou sair, a gente mudou para essa casa que a gente está hoje. E tinha esse bendito desse cafofinho aqui, que é o nosso estúdio. E aí eu olhei para cá e Deus um dia falou bem claro para mim: faz o que você quer fazer, que é mexer com comunicação, ir para a internet, fazer alguma coisa. E eu falei: Deus, o que que eu faço? O que que eu posso fazer? E, cara, eu nem conhecia um podcast direito, eu nem sabia muito bem o que que era. Eu conhecia o Flow, vi um pedacinho do Flow e um pedacinho do Podpah, que eram os ícones quando a gente começou, né? E aí eu falei, cara, isso é legal, isso eu consigo fazer. E eu acho que a gente não precisa de um investimento tão gigantesco, que a gente nós é pobre, né?
para começar. E eu falei, quem que pode me ajudar nessa parada? Aí, Ricardo Gelain surgiu na mente. E aí Deus foi me dando a direção do que fazer, realmente trocar ideia com o Ricardo. Eu perguntei, cara, que tipo de câmera eu poderia usar para fazer tal coisa? Aí eu comecei instigando, né? Só tirando dúvidas. Uhum. E por fim ele falou assim, cara, eu tenho tudo aqui, tal. Se você quiser, a gente conversa. Eu falei, pô, legal. Aí eu falei, mano, você não quer vir nessa parada comigo, velho? O dele, como assim? Mano, assim, mano, pô, vamos aí, né? Vamos montar um podcast nós dois, tal. Eu entro com a cara de pau, você entra com a parte da tecnologia, porque eu sou burro pra essa parada. O dele, não. Pô, sério? Eu falei, pô, sério? Puta, mano. Demorou, vamos aí. Aí a gente foi. Compramos alguns microfoninhos, botamos na mesa, montei o estúdio, reformei isso aqui, tal. Fui dando a cara do Crente Pod, criamos a logo, a Cami Moreno, inclusive, que fez a nossa identidade visual, as nossas cores, essa letrinha e tudo mais, foi a Cami Moreno, sensacional, beijaço para ela e para o Mark Ulian, é difícil falar esse nome. São os dois que, mano, pegaram na gente assim e empurraram, assim, vai, é isso, saca? Então aí a gente começou, criou isso, tal. Aí a gente foi se entrosando cada dia mais, e hoje a gente está nesse ponto que tem um ano e pouquinho de Crente Pod, graças a Deus. E, cara, chegamos no ponto que a gente está hoje, graças a Deus, evoluindo, cada dia mais dando uns passinhos na direção do reino. A gente fala do reino porque o sucesso só é lá, mano. A gente só vai ser bem sucedido lá mesmo, de verdade, porque aqui embaixo né, só se lasca. Então, é isso, cara. O Crente Pod surgiu daí, do momento tenebroso, para um cara que precisava fazer alguma coisa para distrair a cabeça e Deus deu o projeto. Foi isso. Mano, você contando a história aí de como surgiu o podcast de vocês, me traz a memória de como surgiu o Papiando a Palavra também. É mesmo? De um momento complicado que eu estava passando, no meio da pandemia, que eu comecei o Papiando a Palavra em outubro de 2020, Caramba. e com a minha conta da 99 bloqueada, que era o trabalho que eu tinha na época, sem poder trabalhar, e um monte de coisa, tudo fechado ainda por aqui, os empregos que tinham desapareceram. E aí aquela correria na igreja da qual eu congregava, a gente estava fazendo culto online. E eu Uhum. lembro que na época eu estava como líder de juventude e no final de um sermão pedi desculpa a algumas pessoas que um dia chegaram na nossa igreja e nós olhamos para ela diferente. Eu lembro que eu falei para você aí que chegou aqui na igreja e que veio lá do mundão afundado em pecado e a gente sabia disso, nós não abraçamos vocês, perdoa. E Uhum. você, né, o que tem a orientação sexual que chegou aqui, que nós olhamos diferente para você pelo fato de você ser lésbica, de ser gay e tudo mais, e nós não abraçamos vocês no sentido de fica aqui, nós vamos tratar vocês como um ser humano normal. Claro, não concordando com a prática em si, porque não peça isso da gente cristã, galera. Valeu? Por favor, que a gente sempre vai bater de frente em relação a essa questão, A gente ama o mas pecador. A gente abomina o pecado. exatamente, exatamente. Eu tô pouco me lixando o que você faz na sua questão sexual, não tô nem aí para isso, mas a gente precisa pegar o evangelho para vocês. Aí eu pedi perdão e isso me rendeu um banco Uh! sem poder. E aí eu estava entrando em depressão naquele momento, né? Eu já tive um problema anos atrás, antes da pandemia, né? Uhum. Até a quase chegar à questão do suicídio em si. Poxa. E aí a menina que eu namorava na época, ela me apresentou um podcast que se chama o Flow. E eu olhei assim e eu É. falei, pô, tem o Igor ali falando um monte de besteira e o Monark mais ainda. O que é? Cara, eu posso fazer esse negócio também. E eu fiquei assim, eu falei, pô, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí ela foi e criou a logo, que eu guardo com muito carinho no coração. Não estamos mais juntos, caminhando juntos e tudo mais na questão do Uhum. relacionamento. Mas ela é grande responsável. Eu agradeço muito a Deus e louvo muito a Deus pela vida dela por isso. E aí a gente foi montando um negócio aqui, montando outra coisa ali, e eu falei, pô, vou gravar com 5 pessoas só, para ver como é que vai ser esse negócio e tal. A primeira eu fiz questão de gravar com a minha irmã, que nós nos convertemos praticamente juntos, nos batizamos É. no mesmo dia,
E eu falei, Putz. pô, nada como começar um projeto com uma pessoa que me acompanha desde o começo da caminhada. E aí eu lembro que a minha perspectiva era de 5 episódios. E aí, quando eu paro para pensar hoje, olhando pro número aqui em cima, a gente tá gravando os números 106, bro. É, meu amigo. Cara, foi muito além da minha expectativa, entendeu? E aí eu fico vendo assim o cuidado de Deus com as coisas que a gente vai fazendo, né? O Papel na Palavra, ele hoje está em um ponto, o Crente Pode hoje está em um ponto, talvez não no ponto que no nosso coração a gente queria que estivesse, mas está no ponto que tem que estar nesse momento, né? Eu Exatamente. falo, eu fico me repetindo essa situação, porque senão a ansiedade abraça de uma forma e já era, arrebenta pra caramba. E é Mas isso é aí. muito parecido, de tipo, como começa e tudo mais. E assim, aproveitando aqui, né, e deixando, igual você está fazendo, o agradecimento para a galera que ajuda desde o começo. Tem um brother meu que se chama Vinícius Clack. Ele, desde o começo, sempre fazendo ali a vinheta e dando uma ideia do layout e tudo mais. E eu, curioso, indo para a internet, estudando pra caramba. Cara, quando eu olho as primeiras capas e as primeiras montagens que eu fiz, misericórdia, era muito ruim, mano. É um negócio muito zoado, muito, muito, muito zoado. E Pode aí, crer. recentemente, quando o Pai na Palavra fez 2 anos, esse amigo ele mudou a logo, né? E aí, também eu peguei a referência da logo do Flow Podcast e do God Vibes Podcast, mandar um amigo pro meu amigo Douglas Xavier, que já Douglas, nós, participou hein? aqui, cara, parceiraço mesmo. Sensacional, velho. Mano, me perdoa se eu não te mando mensagem aqui, a correria aqui é absurda, mas eu sempre tiro um dia para mandar mensagem para todo mundo que já participou do Papo na Palavra e eu não consigo mandar mensagem para ninguém. Essa é a verdade. E aí, recentemente, um rapaz que eu vi que já participou do Cliente Pod, que é o Hernandes Santos, lá do Do o Babalo. Babalo, né? Ele que botou a vinheta ali, com aquela coisa animada e tudo mais. Ele, mano, tá aí de presente pra tu. Eu falei, pô, tá maluco. Ele deu pra gente também. E ele é um cara fantástico demais, um brotherzão, um Sensacional, cara. parceiraço. Quando eu fiz agora 32 anos, eu pensei, pô, ele mandou um feliz aniversário. Quando eu fui ver, ele, pô, tá ficando velho, daqui a pouco tá com 40. Eu falei, Pode obrigado pela crer. palavra de apoio, fiquei muito feliz com o que você falou agora nesse momento, me chamando de coroa. Só porque ele parece Super Choque, né? É, Cosplay de deixa Super ele. Choque. E aí, mas é muito parecido, cara, e eu acho essa parada bem interessante, o que Deus faz na vida da gente em situações que a gente menos espera. Eu nunca quis me expor nas redes sociais, eu nunca quis, eu não gosto de tirar foto, eu não gosto de nada disso até hoje. Sério. Mas quando eu vejo, tem lá um vídeo meu com um devocional e numa pegada um pouco mais engraçada. Não sei se você conhece a galera eu acho que é Choque de Cultura. Hum, Eu já vi esse nome, mas eu conheci. Eita, ó. Tem um vídeo que o principal, acho que é o Rogerinho, não me lembro agora exatamente o nome dos caras, mas eu lembro que um primo meu que hoje mora em Portugal me apresentou há anos atrás, a gente consumia muito conteúdo deles, para rir mesmo, uma parada bem, bem light para distrair a cabeça. Aham. E aí eu fiz um devocional na minha página pessoal recentemente, coloquei lá uma montagem. E aí eu peguei a parte que o cara fala, achou errado, otário. Nossa. E aí botei no meio de um devocional de crente. Meu Deus. Só que a parte do otário eu dei uma mudada, dei Ah, uma bugada na voz, mas quem conhece se ligou do que é a parada. E apanhei muito, mas não vou tirar, valeu, galera? Tá ah, lá a beleza. ideia. E a ideia é chamar a atenção da rapaziada. E eu, como consumo conteúdo de vocês, eu acho muito interessante como que vocês abordam os assuntos, a forma de conversar com a galera e tudo mais. E tem gente que não acredita que o podcast ele tem uma pegada evangelística, né? Mas tem sim, porque você vai pegar um cara que não é crente, vendo um doido falando pra caramba, o Rick lá bonitão. Né, não? Fala assim, Impõe que, respeito. quem é esse cara aí que tá falando esses negócios, essas bagunça toda? Quem é esse Isso aí. carioca aí com a camisa do Flamengo que começa o vídeo falando fala galera e mistura um graça e paz, naquela coisa muito bola de neve com a igreja presbiteriana? Um Tipo rece- isso. Tipo isso, cara. Então é uma parada muito, muito doida mesmo, mas eu tenho certeza que Deus continuará abençoando as nossas vidas e usando aquilo que nós colocamos à disposição dele como ferramenta de trabalho para poder alcançar mais pessoas para Jesus Cristo. E, mano, eu vou passar aqui agora para uma próxima pergunta, Bora. e essa é interessante, saber como começou essa sua paixão
pelo café. Cafetinho? Vamos um cafezinho aí? Mano, café, cara. Café, mano. Joel, mais uma vez, um beijo pra você que tá alimentando meu vício, viu, Joel? Então, o Joel fica alimentando meu vício. Mano, café, velho. Eu sou de Minas Gerais, né? Então o café tá no sangue, não tem pra onde correr. Cafezinho, pão de queijo, Putz, mano. trem bom, uai. Trem bom, uai. Aí eu sempre sempre gostei de tomar café, mas no dia a dia, comum, normal, igual todo mundo. Deu vontade de tomar um cafeziquinho ali, foi, abriu da garrafa e vai. Só que em algum certo momento eu fui conhecer um certo senhor japonês chamado Carlos Renato, daqui do Bola de Neve Campinas, que esta benção me apresentou o café especial pela primeira vez. E eu falei, mas que desgrama de café especial? Que é isso? Falei, aí ele chegou com um saquinho mó bonitinho e tal. Ô, ele era, ele era meu líder no áudio. Ô, chega aqui, vamos tomar uma prensa. Foi o quê? Prensa pra mim é quando a polícia vem, mano. Você é doido? Não, peraí. Nós é crente, mano, não tem problema. Aí esse cara, vamos tomar uma prensa ali comigo. Falei, tá bom, não sei nem o que é isso, vamos lá. Aí esse cara me abre o pacotinho de café ali, cara, e tipo, a hora que ele abre o pacote de café, meu, é ridícula a diferença entre um café especial e um café de gôndola, né? E ali eu falei cara, eu tomei aquele café assim, bateu na boca, bateu aquele. Dele, só que não pode pôr açúcar, não estraga o café, tá? Não põe açúcar. Eu falei, tá, legal, nunca tinha tomado. Fui lá, bati aquele negócio na boca, gostoso. Gente, que café delicioso. Na moral, no primeiro gole eu odiei, velho. Eu falei isso pra ele, nossa, é diferente, né, cara? E o diferente no sentido, que horrível. É ruim. Pô, eu me assustei, né, cara? Eu dele, não, calma, peraí. Aí ele foi, me deu um golinho de água com gás, ó, lava a boca, tal, tal, tal. Aí tem conteúdo pra café, né, mano? Lava a boca com água com gás, agora toma o café de novo. Cara, na moral, as papilas gustativas fez assim, ó, outros 500. Eu falei, cara, é diferente. Ainda não sou fã, mas realmente é algo diferente. Foi a primeira vez que eu tomei café especial na minha vida, porque eu acostumado com esse negócio de gôndola que vocês acham que é café, gente, não é café, tá? Verdade. O que vocês compram no mercado em pacotinho de 1 quilo, esquece. Aquilo tem café ali dentro, mas não é café. O Então, gosto é diferente mesmo. não, é outra parada, mano. Vocês querem saber mais? Entra lá no meu Instagram lá, Nascimento Coffee, e procura lá, tem vídeo falando aí, tá bom? E aí eu comecei, cara. Aí eu colei no Japa e falei, e ele foi me ensinando aos pouquinhos, tal, tal, tal. E por fim desenvolvi as minhas próprias características, que são diferentes da dele, para termos de café. Conheci algumas cafeterias aqui em Campinas. Conheci o Henrique da Hangar Café, que já veio aqui no Crente Pod. E ele nem é crente para começo de conversa. Eu trouxe um católico aqui para falar de café e ele é sensacional, mano. E aí eu conheci o Henrique da Hangar Café, que infelizmente o Hangar Café não tem mais lugar físico, mas vai abrindo de novo em nome de Jesus, amém. E aí eu fui trocando ideia, fiz uma amizade, tal, tal, tal. O cara me ensinou mais ainda sobre café. Aí eu fui andando, caminhando, caminhando, desenvolvi mais ainda o paladar, comecei a aprender um pouco mais sobre notas e tudo mais de café, que é um mundo, mano, é um universo paralelo, onde o Doutor Estranho vem, abre uma portinha, você entra, é outro universo de café, cara. E aí eu comecei a gostar, comecei a comprar café especial, aí eu comecei a comprar as coisas para fazer café especial em casa, achando que café de Starbucks também era café bom. Não é café bom, cara. A torra deles é extremamente alta. E aí eu comecei, ganhei uma prensa francesa da minha esposa de 1 litro. Tinha menores, mas ela quis, pelo preço, me dar uma de 1 litro. Então eu comecei tomando com prensa francesa em casa. E, velho, dali pra cá não parei mais. Aí eu fiz um curso de barista júnior em 2019 ou 18, se eu não me engano. Fiz um barista júnior na Café Container aqui em Campinas, um dos referenciais de café também de Campinas. E aí eu, já me achando barista, comecei a inventar coisa em casa com café. A turma começou a vir em casa querer tomar café. Onde eu vou, o povo fala de café. Eu falei, cara, é isso.
café tá comigo e vambora. E aí surgiu a minha mini marca, que é a Nascimento Coffee, e que eu estou engatinhando agora com microprodutos ainda, tal. Eu dou algumas é, palpitadas sobre café e para galera que vem trocar ideia. Comecei a vender uns drip coffee, uma marca minha mesmo, mas ainda não estou com fornecedor, tal. Então não esperem muita coisa. Calma, tá começando. Então isso, e é isso. Aí eu conheci o Joel da 1727 hoje, cara, aí estragou. Aí ele conheceu o projeto do podcast, ele tem inclusive podcast dele aqui também, lá na cafeteria da 1727, que é linda. E aí ele falou assim, cara, pô, você fala do meu café lá no seu podcast, pô, então eu vou te abençoar. Ele não fala abençoar, né? Ele não é crente também. Pô, mas eu vou aí contribuir, mano. O que vocês querem? Quanto café vocês usam por mês? Eu falei, peraí, mano, eu uso um pacotinho de 250 gramas, eu faço pouco café pro convidado. Ele, não, fala aí quantos cafés você precisa no mês, eu mando para você. Eu falei, não, então eu faço questão de vir buscar. Ele, então vem, então vem buscar aqui. Quando você precisar, você vem. E agora é isso, mano. Ele abençoou a gente com café e, cara, aí eu viciei. Aí já foi. Já Aí era. escangalhou. Hoje eu tenho, acho que uns um, dois, três, quatro, cinco, seis, pelo menos 7 métodos de extração de café em casa. Eu Nossa. tenho, diferente. E hoje eu só tô com um café em casa porque acabou tudo, tomei tudo. Só tenho esse blend da 1727 aqui hoje. E, cara, aí minha esposa também vai me dando cada vez mais métodos diferentes, tal, e vai, eu ganho coisa dos outros também, e vai. E o povo traz café para eu avaliar, sendo que nem que o grader eu sou só um baristinha, e os caras vão, oh, experimenta esse café para mim. Eu falei, putz, tá bom, cara, faça um review aqui pra você, mas não sei nem o que eu tô falando direito. E aí ficou, cara, e hoje, graças a Deus, tenho ali um certo conhecimentozinho de café, e aí eu viciei, aí já era, aí é café todo dia. Dá pra ver que é uma relação realmente de amor entre Cara, você e o café. Mas isso é, aí é interessante porque de uma coisa que a gente gosta, né, e acaba que estreita relações com outras pessoas, vai fazendo um real network. E network eu sempre animal. falo para as pessoas que o network para o cristão é a melhor ferramenta para a evangelização. Com certeza, com Não tem certeza. jeito, é a gente aproveitar as oportunidades que nos aparecem para poder falar do amor de Cristo para a galera. E, cara, você que está nos ouvindo, nos assistindo aí também, aproveita esses momentos. Essa galera que não é cristã, que está junto contigo, que se amarra na tua e vai vivendo o evangelho. Em algum momento você fala alguma coisa sobre a Bíblia, quando ela perguntar. É muito interessante, quando eu me converti num ambiente bem. Algumas pessoas, na verdade, não eram tudo, mas um ambiente bem complicado, um ambiente muito do samba, dos botequim da vida aqui no Rio de Janeiro, Beija-Flor de Uhum. Nilópolis, que eu sou do município de Nilópolis, então escola de samba gigante e um É, monte de coisa, que eu me recordo que anos atrás eu com um grupo de amigos nós oramos para Beija-Flor fechar. E aí, que isso, cara, não faz isso não. Logo depois veio a pandemia, e de fato ela passou um tempo fechada. E aí, só que a galera esqueceu que Deus ele continua agindo e abandonou o exatamente. projeto. Já fica aqui um alerta também para a galera, né? Vamos orar por avivamento, vamos acreditar que ele pode fazer. Com E certeza. aí, voltando para o que a gente está falando, aí eu aproveitar as oportunidades e aí a galera sempre ali perto, eu fui me afastando de todo mundo, virando crente chato, e depois eu vi o quanto que eu perdi tempo sendo uma pessoa bem esquisita, né, em relação a isso, podendo aproveitar as oportunidades que apareciam para falar do amor de Jesus. Então, você que está aí nos ouvindo ou nos assistindo, você gosta de café, você gosta de comer um lanche, alguma coisa do tipo, e meio que tá se especializando em alguma parada desse tipo, não importa, usa isso para poder pregar o evangelho também, É que é isso a aí. parada, pega o gancho e pega essa visão aí também. Meu amigo, vou passar aqui para a última pergunta, né, por conta do nosso bate-papo hoje ter um tempo um pouco limitado, né, para a galera que está acostumada aí para mais de uma hora, eu peço perdão para vocês, que a gente tive um imprevisto aqui com a plataforma que nós gravamos aqui o podcast, mas em breve será resolvido para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que mandaram aqui é a seguinte: qual foi o momento mais engraçado que você já viveu no podcast? Putz, mano. O momento mais engraçado, na moral mesmo, assim, foram vários, porque o nosso podcast era pra ser sério, né, mano? Era pra ser sério, não tem como, não dá.
Primeiro, um podcast que não existe abertura. O Rick, ele sempre põe a câmera na minha cara e solta. Tamo no ar. Falei, putz, já começou a palhaçada, né, mano? Eu não consigo falar, boa noite, galera, sejam bem-vindos, esse é o Crente Pod. É sempre do tipo assim, mano, eu tô em alguma coisa, olha dele, tamo no ar. Opa, e aí, vocês estão bom? Já foi, tá ligado? Então começa na palhaçada aí. O momento mais engraçado que a gente passou mal mesmo, cara, foi com o Marcos Tavares. Ele é TikToker, YouTuber. Mano, ele é sensacional. A gente racha com ele. E nesse dia, tem até. Eu acho que é um dos poucos cortes que a gente tem no Crente Pod lá no YouTube. Que nesse dia ele foi contar a bendita de uma história de uma galinha que ele tinha em casa. E aí, tipo, tava ele e a mãe dele em casa, alguma coisa assim do tipo, eu não lembro a história completa. Mas eles estavam em casa e de repente a mãe dele escutou: Mira! Uai. A mãe dele olhou no portão, não tinha ninguém. Mano, eu já tô passando mal aqui. E a mãe dele olhou no portão e falou assim: Ô Marco, mas tem alguém chamando. Não, mano, não tem ninguém chamando. Aí de novo: Mira! Mas olhou de novo, ninguém no portão. De repente eles olham pra galinha, é a galinha cacarejando em tom de mira. Mira! Falei assim, mano. Só que ele contando aqui, velho, na moral, era a galinha chamando a mãe dele. E esses dois racharam da risada. Mano, na moral, tem ele contando essa história no podcast que eu morro de rir, velho. Eu já vi 1 milhão de vezes, toda vez. E a galinha lá, mira! E a minha mãe achando que era com ela. Foi, mano. O jeito dele contar, você morre, mano. Você morre. Que ele foi contar uma história do dia a dia, tal, tal, tal. Ele faz a coisa séria, só que é uma história muito bizarra. Você caga de dar risada. Eu falei, Que não, mano, isso, isso, isso mano. é impossível, Marcos, na moral. Ele disse, Que não doido. existe mesmo a galinha chamando Mira. Tá maluco. Caramba. Pode pôr que eu tive dor na costela, na moral. Eu tive falta de ar porque eu quase saí daqui passando mal. Você é doido. Cara, Foi o pior. o que eu achei assim, até hoje, a situação mais engraçada que eu já passei no Papinha na Palavra foi com a Larissa. Larissa. Ela teve uma crise de risos absurda, 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 absurda. Que eu falei pra ela, cara, antes da gente gravar, eu falei, em algum momento eu vi um vídeo seu lá rindo pra caramba, você vai dar uma crise de riso e vai ser um corte. Ela não vai, e virou um rios. Já foi. Virou um rios, não Já teve foi. jeito. E, Tá cara, é louco, velho. interessante, né? Esses momentos assim na gravação de um podcast, no bate-papo e tudo mais, são coisas que marcam, né? Para algumas pessoas podem ser alguma parada tipo, ah, pô, sério que isso foi uma parada legal, que foi interessante, que te fez feliz naquele momento. Eu falo muito isso para as pessoas, né? A nossa rotina, geralmente, ela é muito chata. E nós Uhum. precisamos desses momentos para dar uma respirada, né, recarregar as energias e entender que nós, como cristãos, também nós somos pessoas que vamos rir das coisas, vamos Com certeza. compartilhar de momentos engraçados. Eu sigo um rapaz aqui do Rio de Janeiro, o Douglas de Lima. Tive o prazer de gravar um podcast com ele, eu sendo um co-host no Viraliza Podcast. Nem sei se esse podcast existe mais, mas esse episódio não foi pro ar e peguei o contato do cara e ele lembro que ele falou para mim, eu não quero gravar podcast, eu não gosto, você é muito chato, eu nunca chamei ele para participar do Papel na Palavra por conta disso. Mas tive a Uhum. oportunidade de falar com ele mais uma vez pessoalmente aqui no município, acho que no mês passado. Ele fez uma apresentação numa igreja batista aqui no centro de Nilópolis. E aí eu, na fila assim para tirar foto, pô, ele me viu, ele me conheceu, ele aí, meu brother, eu falei, cara, um momento maneiro, um momento interessante que eu fico assim, pô, valeu a pena conhecer o brother lá atrás, tratar bem e tudo mais. E são coisas que acontecem, né, cara, no nosso dia a É, dia, na gravação. O podcast nos proporciona momentos incríveis demais, coisas que a gente memoráveis. fica pensando assim, cara, se não tivesse isso, eu poderia não estar vivendo esse tipo de situação, cara. É igual Exato. esse agora de ouvir uma história da galinha que chama Mira. Cara, eu Não, vou dar uma olhada lá nesse depois você corte lá que olha. eu não vi, que, Exato. pô, tá maluco, cara. É Aquilo uma ali doideira. é tenso, é tenso, tenso. É uma doideira. E, brother, Não, já caminhando aqui
para o nosso final, que já apareceu mais uma notificação de Aham. tempo aqui na tela. Deixa aí uma breve reflexão para a gente aí. Caraca, cara, vamos lá. Velho, a hora que você me pediu isso, eu já. Isso é uma parada que eu carrego comigo muito séria, tá ligado? Ó, Uhum, eu fui até atrás de um versículo aqui só para contextualizar o negócio, tá? 1 Coríntios 13, 4, 5. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita o mal. Cara, isso para mim fala muito de quando minha filha partiu. Eu tive que buscar Deus quando a minha filha faleceu. E enquanto ela estava ali dentro ainda, eu a uma parede de distância dela, Deus veio muito claro comigo falar sobre egoísmo, tá ligado? Ele falou assim, cara, toma cuidado com o seu egoísmo. Foi quase um brother meu falando comigo. E eu falei assim, cara, por que eu ouvi essa palavra agora? Eu tô sofrendo, tá doendo, eu tô sangrando, tá? Por quê? Né? E de repente veio um estalo de sabedoria, Deus me mostrou certinho. Quando eu vi o doutor, o médico cuidando dela, veio chorando, e eu falei, cara, é meu egoísmo querer que a minha filha esteja viva. Porque minha filha ficou mais de 2 horas e tanto convulsionando. Ela provavelmente, se ela retornasse, ela voltaria com algum problema no cérebro. Ela nunca ia ser curada na base dos médicos da epilepsia refratária que ela tinha. Então, pensando como pai, eu queria muito ter ela comigo. Porém, pensando como pai de novo, eu prefiro que ela esteja curada. E a nossa oração para ela sempre foi: Deus, cura nossa filha, cura nossa filha, cura nossa filha. A cada convulsão, Senhor, cura nossa filha. E a palavra do egoísmo é: você quer que ele cure ou você quer que ele devolva? Se ela voltasse para nós, ela ia continuar sofrendo aqui na terra. E a cura de Deus naquele momento para nossa filha foi levar ela para perto dele, cara. E demora para você botar as coisas no lugar e entender de que é egoísmo de um pai, seria egoísmo nosso, meu e da minha esposa, queria que ela voltasse, mesmo com qualquer consequência que ela ia ter, motoqueiro, mesmo com as consequências que iriam rolar por ela ter ficado tanto tempo sem oxigênio no cérebro, tal, seria egoísmo da nossa parte querer que ela voltasse. Por isso que aqui em Coríntios fala, não busca os seus interesses. Era meu interesse que a minha filha voltasse e ficasse comigo. Só que ela ia continuar sofrendo. E como um pai, eu amo muito mais ela hoje curada, correndo no céu, bagunçando com Jesus, do que ela aqui embaixo sofrendo, cara, na moral. E isso foi uma das coisas que eu carrego comigo hoje. Todo mundo que me pergunta sobre a minha filha conta a mesma história, que eu fui curado do egoísmo ali. E de que isso vem muito de Deus, cara. Se não fosse Deus, se eu não tivesse Deus, se eu não tivesse conhecido um Deus tão poderoso, um Deus que faz realmente o melhor por nós, seja lá não o melhor para mim, pai, Carlos Henrique, mas foi o melhor para nossa filha, então aí você pode encher a boca e falar: Deus é bom o tempo todo, indiferente da tua vontade, indiferente da vontade da sua carne. Então é isso, cara, para a gente tomar cuidado com o nosso egoísmo, tá? Prestar atenção no que Deus está fazendo e não deixar o egoísmo imperar por aí para não roubar a glória de Deus, tá ligado? Mesmo num momento tão dolorido, Deus veio me falar essa palavrinha e eu gosto de compartilhar ela por aí com a galera. É Amém. isso. Que sapatada agora Eu foi, tomei ela na fuça. foi puxado, mas depois em off eu te falo por que da sapatada, mas enfim, fiquei meio desnorteado agora com a pancada. Faz Mas, meu parte. amigo, eu te agradeço muito, né, por tudo aquilo que você compartilhou. Já deixo aqui um convite publicamente para um 2.0 mais para frente. Bora. A gente alinha tudo direitinho para poder estar gravando. Em breve eu vou estar fazendo a transmissão com mais de uma pessoa através de uma outra plataforma, né? E dá para botar mais gente, para a gente poder fazer aquela bagunça organizada, né? Aqui Feito. através do YouTube. E louva a Deus pela tua vida. Muito obrigado mais uma vez, perdão, pela oportunidade de conhecer um pouco mais a sua história, pela oportunidade de Deus te usar para falar alguma coisa comigo.
E tenho certeza que Deus também te usou e usou a sua história, a sua vida para falar com alguém que está nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento. E aqui já no finalzinho, peço para você agora nesse momento, deixe aí suas considerações finais aí para a galera. Cara, eu agradeço demais o convite, demais, mais, mais mesmo. Eu ansiava por uma porta dessa se abrindo para poder contar um pouquinho da minha história. E você foi o primeiro convite de podcast que eu recebi. E eu agradeço muito. Louvo a Deus por esse programa de vocês aí, cara. Eu assisti alguns episódios ali para saber onde é que eu estava entrando, é claro. Brincadeira. Que eu fiquei curioso e fui atrás. Mano, que Deus abençoe muito vocês mesmo, tá? Que a galera possa aí dar os seus likes, se dar o seu seguir aí. Cara, o que o crente tem que aprender é vamos fortalecer o lado crente também, galera. Não é porque nós não somos Flow, não somos podcast de grandes marcas e os caramba quatro por aí, que a gente também não precisa de apoio, gente. Na moral, o que a gente mais precisa é de apoio da parte dos crentes. Apoio no quê? Apoio na parte de divulgação, compartilha, fala pra galera o episódio que teve que você curtiu, manda pro papagaio, periquito, avó, avô, primo, prima, manda pra galera, gente. Compartilha. Não só o meu, não só o do Rafa. Todos os podcasts que são que vocês conhecerem. Compartilhem. Isso é o que a gente mais precisa neste momento. Se não, vocês que são crentes vão ver outro podcast que não é de Deus, vocês vão queimar no mármore do inferno. Brincadeira. É Inxalá. brincadeira. Inxalá. Mas é isso, mano. Deus abençoe muito sua vida. Valeu por tudo aí. É nóis. Valeu, mano. Obrigado e agradeço vocês também que ficaram aqui até o final. Tenho menos de um minuto agora na transmissão. Fica na paz, é aquele recado que eu não posso deixar de dar para a galera em todo final de Papinha na Palavra. Vamos continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo. Fica na paz, tamo É junto isso. e vamos com tudo, galera.